Olá, turma do oitavo ano. Aqui é o professor Gabriel novamente com vocês. Aqui nessa quarta-feira, dia 3 de março, né, para dar um pequeno resumo da nossa aula de hoje, tá ok? Então, coloquem aí no caderno de vocês, né, o cabeçalho, dia 3, a disciplina de matemática, aula 5, com o conteúdo de números irracionais e reais. Bom, nós vimos aqui, né, os números irracionais e para começar nós vamos relembrar os conjuntos numéricos anteriores, né, que são que os naturais, que são todos os números a partir do zero, e os positivos, os inteiros, que englobam também os números positivos, o zero, e também os negativos, né? Temos aqui também os números racionais, que são aqueles números decimais finitos, né, que tem uma quantidade exata de números decimais. Também as frações, né, que, como nós vimos nas aulas anteriores, os números racionais são todos os números que eu posso representar ou transformar em uma fração, certo? Temos agora, hoje aqui, né, um conjunto novo, na verdade dois conjuntos novos, que são os conjuntos que é o conjunto dos números irracionais, né? Que diferente dos racionais, né, os racionais a gente pode representar em fração. Já os irracionais, a gente não pode, a gente não consegue transformar em fração. Ou seja, são as dízimas, ou melhor, são os números decimais infinitos, raízes quadradas não exatas, né, valores numéricos, letras, aqui como o π, né, que representa o número 3,14, e continua, né, a sua casa decimal infinitamente, né? E para finalizar, nós temos o conjunto dos números reais, que vai somar o conjunto dos números racionais e os irracionais. Então, se eu juntar os dois conjuntos, eu vou formar o conjunto dos números reais, tá ok? E aqui uma forma, né, assim, para representar de maneira gráfica os conjuntos aqui. Eu tenho aqui os racionais, que dentro deles estão os inteiros e naturais, e separadamente, à parte, né, eu tenho os irracionais, que são as raízes quadradas não exatas, o π, essa letra E que representa também um número decimal infinito na matemática, né, e números decimais infinitos aqui, tá ok? Nós, né, quando juntamos os dois conjuntos, a gente forma, né, assim, um conjunto maior, que são um conjunto dos números reais, tá ok? Então tá aqui para vocês, né, para copiar. Bom, pessoal, continuando aqui o nosso estudo de conjuntos numéricos, né? E o último que nós vimos foram os irracionais e os reais, né, que englobam os dois conjuntos, né? Nós temos aqui algumas propriedades, né, para os números reais, né? Umas servem apenas para adição, outras servem para adição e subtração. A primeira propriedade que nós vimos foi essa aqui, do fechamento, que é o quê? Né, o que ela diz? Se eu tiver dois números reais e eu estiver somando ou subtraindo eles, o resultado dessa adição ou subtração vai ser outro número real, tá ok? Como nós vemos no exemplo aqui. A próxima propriedade é a propriedade comutativa, que o que ela diz? Como que ela é aplicada? Eu tenho aqui, por exemplo, dois números que estão se somando, certo? A mais B é igual a B mais A, ou seja, eu invertendo a ordem, a posição, né, dos números para fazer essa soma não vai alterar o valor, o resultado, como eu coloquei aqui, né? 8 mais 10 e 10 mais 8. Eu apenas troquei a ordem, mas o valor continua sendo o mesmo, né? A soma no final vai dar 18. Já essa propriedade serve apenas para a adição e não para a subtração. Exemplo aqui que nós vimos hoje, ó. Se eu tiver 8 menos 10, tá? 8 menos 10, né? E 10 menos 8. 8 menos 10 vai dar menos 2. E 10 menos 8 vai dar 2. Então, para a subtração, essa propriedade não se aplica, tá ok? Temos a próxima aqui, a propriedade associativa, que é o seguinte, eu tenho aqui parcelas, né, partes que estão dentro de parênteses, né? Eu tenho aqui A, B e C. Eu coloco aqui na primeira parte, no primeiro exemplo, o A e o B dentro do parênteses e fora o C.
Já na segunda, eu tenho o B e o C dentro do parênteses e o A fora. Né? Como coloquei aqui no exemplo, né, são os mesmos números, 5, 3 e 10, só que, né, no primeiro aqui eu tenho 5 e o 3 dentro do parêntese, do outro lado eu tenho 3 e o 10. Mas, nesse caso, também como na comutativa, né, se eu fizer essa alteração, o valor final não vai se alterar, tá ok? E como na propriedade comutativa, essa propriedade apenas se aplica para a adição e não para a subtração, tá ok? Como vocês veem aqui, ó, 5 mais 3 dentro do parênteses é 8, 8 mais 10, 18. Aqui eu tenho 5 mais 3 mais 10, que é 13. 5 mais 13 dá 18 também, certo? A próxima propriedade é aqui a do elemento neutro. O que essa propriedade diz? Né? Que se eu for utilizar, fazer uma soma ou uma subtração também, né, de qualquer número real com o zero, né, o resultado vai dar o próprio número, né? Ou seja, o zero na adição e subtração ele não vai alterar o valor do resultado final, tá ok? Ele não altera, por isso que a gente chama ele de elemento neutro. Como eu coloquei no exemplo aqui, 15 mais 0, né, ou 0 mais 15, tanto faz a ordem, como nós vimos, né, o resultado vai dar o próprio número que não é o zero, no caso 15. E aqui embaixo também, menos 1/5 menos 0, ou 0 menos 1/5. O resultado vai dar o próprio número diferente de 0, que no caso aqui, menos 1/5. E por último, aqui a propriedade do elemento oposto, ou também como é chamado, elemento simétrico, né? Que ela diz o seguinte: quando eu tenho dois números, né, que eles são opostos, ou seja, tem sinais diferentes, né? No caso aqui, da forma geral, A e menos A, e eu subtrair esses números, o resultado final vai dar o elemento neutro, que é o zero, certo? Como mostrei nos exemplos aqui, ó. 1/5 positivo mais menos 1/5, né? Aqui vai ficar negativo, então vai ficar 1/5 menos 1/5, que vai dar zero. Aqui também com essas dízimas, eu tenho 0,333, né, menos 0,333. O resultado deu zero. E aqui, menos 7 mais 7, dá zero. Então, concluindo aqui, se eu pegar dois números opostos, ou seja, sinais diferentes, mesmo número com sinais diferentes, o resultado vai dar zero, certo? E para casa, eu passei como atividade para vocês, a atividade do livro, né, as páginas 15 e 16, tá ok? Então, fica aqui concluída a nossa aula, a nossa revisão, tá bom, pessoal? A gente se vê mais tarde e eu espero a atividade de vocês, que vocês tirem foto quando terminarem e passem para mim, tá ok? Até mais então.